Vamos ler lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 12 e verso 13, aonde a palavra de Deus vai dizer assim: Aí Jessé mandou buscá-lo, era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. O Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. Então, Davi, ele era alguém que era rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos, pelo seu pai, mas alguém que estava no campo cuidando das ovelhas, dando o melhor de si. E Deus já olhava para Davi porque viu nele alguém que poderia ser rei de Israel naquele tempo, alguém que ia lutar pelo povo, alguém que ia guerrear, alguém que ia ser um adorador a Deus. Talvez você não esteja entendendo o teu chamado, você não esteja entendendo o que você vem passando, as rejeição que você vem enfrentando na tua vida, na tua casa, na tua família, mas tudo isso é por causa do teu chamado. Quando uma pessoa tem um chamado grande, assim como Davi, escolhido como rei de Israel, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser apontado, vão falar mentiras ao teu respeito, as pessoas não vão te aceitar, você vai ser rejeitado. O próprio Deus permite essa situação para trabalhar naquela pessoa, para que o nome dele apareça. Então Deus permite isso para que seja Deus glorificado aqui, que Deus queria mostrar o poder dele naquele tempo em Israel, que o poder é dele, que Deus escolhe quem ele quer, e se ele escolheu, está escolhido. Se ele disse que tem uma grande obra, é porque tem, porque vai acontecer, porque Deus não é Deus para que minta, e também ele não se arrepende quando ele escolhe uma pessoa. Ele escolhe, ele trabalha em cada um da maneira que ele quer, trabalha para que se cumpra os propósitos dele na vida de uma pessoa. Se Deus ele quisesse, ele mesmo descia do céu e pregava a palavra, como ele mesmo enviou o Senhor Jesus, que pregou a palavra. Mas ele escolheu nós, seres humanos, para pregar a palavra, para adorar o nome dele, para falar uma palavra para as pessoas que estão sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo nesse dia? Quantas pessoas no hospital? Quantos desenganados pela medicina, que acha que para a vida dele não tem mais jeito, e Deus quer usar de mim e de você para falar do amor dele, para falar do poder dele para essas pessoas. E como a pastora Daniela estava testemunhando aqui, que ela foi curada de uma depressão profunda. Olha o poder desse Deus. Eu vi que alguém postou um pedido de oração que se encontra com depressão, mas Deus cura, como curou ela, e cura várias pessoas. Ele curou muitas pessoas de depressão, quadros profundos, de tomar remédios calmantes, psicotrópicos. Esse é o nosso Deus, que levanta do leito para testemunhar e pregar o evangelho, para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema e pela mesma situação. Esse é o nosso Deus que quer te usar no tempo de hoje, nesta terra. Talvez você se sente pequeno, talvez você se sente rejeitado por alguém, pela tua família, no ministério que você congrega. É por causa do teu chamado que é grande. Deus está te chamando para uma grande obra nesta terra, aonde você vai ajudar muitas pessoas. Talvez você não esteja num quadro de depressão, mas você esteja em outra situação, passando por outro problema, por outra situação difícil. É por causa do teu chamado, porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para fazer a obra dele, para fazer a vontade dele nessa terra, assim como escolheu Davi, ungiu Davi. Apareceu os irmãos de Davi na frente dele, e Deus dizia: não é esses, porque Deus ele não olha como o homem vê, ele olha o coração, a intenção do nosso coração. Quando nós temos a intenção de ver vidas transformadas, libertas, curadas, vidas se prostrando, vidas sendo salvas, então Deus olha para o nosso coração. E se você tem esse desejo no teu coração, Deus vai te colocar em lugares altos de destaque, porque Ele quer usar pessoas que têm os sonhos de Deus, que querem ver pessoas ser salvas, não pessoas se afastando da presença dEle, não ver pessoas se entristecendo, querendo desistir de tudo, mas Ele quer usar pessoas que levantem outras pessoas a continuar, a não desistir.
E assim, como a pastora Daniela falou que ela também passou por rejeição, passou por perseguição por causa do chamado, falaram que ela não ia conseguir. Todos que têm chamado passam, assim como eu também passei. Se fosse para muitas pessoas que me conhecem apostar para eu estar aqui hoje pregando a palavra de Deus, são muitos poucos, eu posso contar nos dedos, porque a maioria também disse que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo, não me aceitaram, me rejeitaram. Mas não importa quem rejeitou, não importa quem não ajudou, o importante é que Deus sempre esteve na nossa vida, sempre esteve conosco. E eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus está aqui por bondade e misericórdia nos usando, vai te usar também. No louvor, na palavra, em tudo que você fizer, no evangelismo. Aproveita essa oportunidade para falar do Senhor Jesus para as pessoas, porque tem muita gente desesperada. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas aflitas. Quantas vezes eu postava palavras no meu Facebook e muitas pessoas entravam em contato comigo dizendo que não conseguia nem levantar de uma cama, e naquele dia com aquela palavra se animou e levantar daquela cama. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar nesse tempo. Seja canal de bênção, seja a boca de Deus nessa terra. Os anjos queriam fazer a obra, mas Deus deixou para nós fazer a obra dele, para nós fazer a vontade dele. Seja um adorador. Davi era um adorador do Senhor, adorava ele em espírito e em verdade. Esqueça tudo que passou, não fique batendo na mesma tecla no problema que você passou na tua vida. Olha para Deus, olha para o Senhor Jesus, esquece o teu passado, viva o que você está vivendo daqui em diante. Faça a obra de Deus sem murmurar, agradecendo Ele todos os dias. Olha quantas pessoas já desceram à sepultura no dia de hoje, até o dia de hoje. E nós estamos aqui pela bondade e misericórdia de Deus, tendo fôlego para falar do amor dEle, para adorar Ele, para orar, para buscar Ele de todo o nosso coração. Abra o teu coração para Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui postando pedido de oração. Nós vamos orar sim pelo teu pedido, pela tua causa. Mas eu quero falar para você, testemunha o teu milagre e seja canal de bênção para outras vidas que Deus vai mandar até você, para você ajudar. Seja canal de bênção para essas pessoas, seja aquele que levanta, que anima as pessoas, mas não aquele que derruba com palavras, não aquele que desanima. Olha quantas pessoas com quadro depressivo porque desanimaram de tudo, porque desacreditaram de tudo, porque receberam às vezes uma palavra negativa, uma palavra ruim na vida delas e elas foram desanimando. Então que nós venhamos ser aqueles que ajudam, que levanta, que anima, que alegra as pessoas, não que desanima. Fica com aquilo que edifica a tua vida, que edifica a tua fé. Fica com as coisas de Deus, porque edifica a nossa vida, a nossa fé. Ora, busca Deus de todo o teu coração, lê a palavra do Senhor, medita nas escrituras do Senhor, medita na palavra e deixou para nós meditar, para nós buscarmos a Ele. A salvação ela é individual. Nós temos que se interessar pela nossa salvação. Nós temos que se interessar pelas coisas de Deus. Levanta da situação que você está e busca Deus, porque é isso que Deus quer. Nós temos que dar um primeiro passo para Deus, para daí Ele entrar na nossa vida e transformar o nosso coração, a nossa mente, transformar nós, para que nós venhamos ser canal de bênção para outras vidas que estão precisando. Então, se você está nessa live, você não entrou aqui por acaso, é porque Deus te escolheu. Assim como Deus escolheu Davi, escolheu você também. E assim como Ele escolheu tantos outros da palavra de Deus. E se a gente ler as histórias de cada um, que eles passaram, muitas coisas eles passaram, muito sofrimento. Davi depois foi perseguido por Saul, mas não deixou de ficar no propósito que Deus falou. Quando Davi ele sofria aquelas perseguição, ele adorava a Deus. No entanto, que os salmos são louvores entoados a Deus, que ele escrevia para Deus aqueles louvores e ele adorava a Deus através daqueles salmos. Seja um adorador.
Às vezes pode ter um talento dentro de você escondido e você não sabe. Você pode ser uma pessoa que pode compor músicas, louvores, e está dentro de você e você não tira isso para o papel. Tira isso de você, faça a vontade de Deus, seja um adorador, faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Não pense que é algo da tua cabeça, que você está inventando, está ficando doido, ficando louco. É lógico que quando você vai falar os teus sonhos para as outras pessoas, muitos não vão acreditar, porque as pessoas muitas vezes olham para nós, para a capacidade humana. E a capacidade humana não pode nada. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus que se aposta de você, você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Porque você é mais que vencedor. Amém? Glórias a Deus. Deixa Deus te usar então. Deixa Deus te usar nesta terra. Seja um canal de bênção para a vida das pessoas. Seja um canal de bênção para orar por elas. Seja um intercessor por essas almas que estão sofrendo, que estão precisando de milagre, precisando de ajuda. Seja um canal de bênção para levar elas para uma igreja, para um ministério, ali para ouvir uma palavra, para buscar Deus. Pessoas que se encontram fracas. Pessoas que olham para a vida delas, para os problemas dela e olham e pensam que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas para Deus, nós sabemos que tem jeito para tudo. Nós sabemos que tem solução para tudo na nossa vida, porque há um Deus no céu. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender e crer, olhar para esse Deus que é grande. Esse Deus que Ele deixou as escrituras sagradas para nós meditarmos e ver a grandeza dEle. E para nós meditar e para ver as dificuldades que todos passaram na caminhada deles, como é difícil a caminhada com Jesus. Mas Deus Ele vai dando força, o Espírito Santo vai nos renovando, nos fortalecendo. Basta nós crer e acreditar e permanecer. Davi foi alguém que foi excluído por todos. Ele foi alguém que ele passou por essa rejeição. Ele foi alguém que foi perseguido, muito perseguido, enfrentou muitas guerras. Muitas coisas aconteceram na vida de Davi. Mas aqui está a história dele. Ele foi alguém que fez história. Ficou registrado nas escrituras a história de Davi. E Davi, ele é alguém que o Senhor Jesus vem da descendência dele. O Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas a palavra de Deus diz que Davi, ele é o descendente, é da descendência, Jesus é da descendência de Davi. Então olha como que é a importância, tudo que Davi passou. Às vezes você não entende o porquê você está passando por esses problemas, por essa situação, por essas provações. Por que você é tão perseguido, tão caluniado? Por que você é tão apedrejado? É por causa do teu chamado que é grande. E quantos iam até o Senhor Jesus querendo um milagre e gritavam para o Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Davi foi alguém que teve o coração segundo o coração de Deus. O que é uma pessoa ter o coração segundo o coração de Deus? Aquela pessoa que Davi era um adorador. Ele, no momento que o perseguidor dele perseguia ele para matar, ele teve a oportunidade de matar também aquele que perseguiu. E ele falou que não ia tocar naquele perseguidor dele, que era Saul, porque ele também já tinha sido ungido do Senhor. Ele não tocou naquele que tinha sido ungido. Ele não quis pagar com a mesma moeda que Saul queria. Então, Davi teve o coração segundo ao de Deus, porque as escrituras relatam. E quando nós desejamos bem para aqueles que nos perseguem, aqueles que querem o nosso mal, Deus ele vai trabalhando em nós para nós ter o amor, porque eles são alma para o reino de Deus. Profetiza o bem para essas pessoas que te perseguem. Profetiza o bem para as pessoas que falam de você. Aqueles que falam mal ao teu respeito, porque não tem muito conhecimento de Deus. Porque quem conhece realmente Deus, a palavra de Deus não faz isso. Não persegue as pessoas, não levanta calúnia, não faz esse tipo de coisa. Só faz esse tipo de coisa quem não conhece realmente Deus, quem não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e somos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, há diferença em nós. Há diferença no nosso coração. Perdoa todos aqueles que te perseguem, que falam de você, assim como Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul.
mas ele ali não teve a mesma atitude Aleluia. que Saul. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tinha se apossado de Davi e ele era diferente. E quando você é uma pessoa que brilha, que você é diferente, você vai ser perseguido pelas pessoas que não estão na mesma fé, no mesmo espírito, pessoas que não estão libertas totalmente, que precisam ser libertas, transformadas, que precisam ser curadas as feridas da alma e do coração.